Assim como a Revolta dos Malês, a Sabinada ocorreu na província da Bahia, na época do Brasil Império, durante o período regencial. Porém, ela não foi uma revolta de caráter popular, e sim envolveu pessoas da classe média e teve como principal líder o médico e jornalista Francisco Sabino, nome esse que deu origem ao título da revolta. O meu nome é Giovana Lima e no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Sabinada e a maneira como ela foi derrotada pela Guarda Nacional. Durante o processo de transição entre o primeiro e o segundo reinado, o Brasil passou por uma série de conflitos que envolviam várias camadas da população. O Brasil encontrava-se dividido por ideais republicanos e absolutistas, e muitas pessoas estavam insatisfeitas com o governo central e não concordavam com o governo regente. Enquanto esperavam que Pedro de Alcântara atingisse sua maioridade, o Brasil se tornava cenário de violentas batalhas contra o governo. Os grupos políticos que aqui existiam tinham suas divergências em relação à maneira de fazer política no Brasil. Em resumo, existiam três grandes grupos políticos. Os restauradores ou caramurus, que defendiam a volta de Dom Pedro I ao trono para assegurar certos privilégios e retomar uma forma de governo mais centralizada nas mãos do imperador. Esse grupo era formado por militares e comerciantes portugueses. O segundo grupo, os chamados liberais moderados ou chimangos, eram aqueles que defendiam uma monarquia constitucional. Este grupo era formado basicamente por membros da elite agrária, que defendiam o voto censitário, aquele voto que excluía a maior parte da população, como mulheres, pobres, analfabetos e escravos. Esse grupo era a favor de manter o trabalho escravo e uma economia voltada para a exportação. E terceiro, os liberais exaltados ou farroupilhas, era um grupo progressista, formado principalmente por funcionários públicos e comerciantes brasileiros, militares de baixa patente, advogados, médicos, entre outros profissionais liberais. Esse terceiro grupo era a favor de uma participação política mais ampla e também tinha interesse na industrialização do Brasil. Naquela época, o Brasil era dividido por províncias, e cada província tinha um presidente escolhido pelo governo central do Rio de Janeiro. Essas províncias conseguiram, entre aspas, uma maior autonomia administrativa por meio do Ato Adicional de 1834. Esse ato adicional foi uma reforma na primeira Constituição do Brasil, outorgada por Dom Pedro I em 1824. Essa reforma permitia que as províncias criassem suas próprias leis, decidissem sobre as questões administrativas e concedia o direito de cada província escolher o seu presidente, entre outras coisas. No entanto, como já foi mencionado, o período regencial foi bastante conturbado por causa dos diferentes ideais entre os liberais e os absolutistas, e essa maior autonomia das províncias foi perdendo força e dando espaço para uma política mais centralizada. A Bahia sofria com a queda da economia açucareira, o que gerou uma forte crise econômica na província. Existiam muitos portugueses ocupando cargos importantes na administração, e os comerciantes baianos lutavam para ganhar espaço e autonomia no comércio. E em meio a todo esse caos, devido à falta de apoio político e uma série de fatores como a oposição dos regressistas, as revoltas ocorrendo em todo o Brasil e algumas questões de saúde, o regente da época, Padre Antônio Feijó, resolveu renunciar à regência em 1837, o que gerou a insatisfação da classe média baiana, que buscava uma maior autonomia da província e não aceitava essa renúncia. E como se não fosse suficiente, existia ainda a insatisfação dos militares baianos, que se negavam a lutar contra os farrapos, em uma revolta que estava acontecendo lá no sul do Brasil contra o governo central do Rio de Janeiro. E foi nesse cenário que, no dia 6 de novembro de 1837, um grupo de militares e civis atacaram e conquistaram o Forte de São Pedro, depois de uma batalha violenta. No dia seguinte, conquistaram a Praça do Palácio e expulsaram as autoridades. Tomaram a cidade de Salvador, declararam a independência da província baiana e instauraram a tão sonhada República. Os sabinos já tinham até escolhido seu novo presidente, que seria o Inocêncio da Rocha Galvão. Porém, no momento da revolta, ele estava em uma viagem nos Estados Unidos e quem de fato exerceu a presidência foi João Carneiro. Alguns dias depois de declararem a independência, os sabinos anunciaram que a separação da província seria provisória. Eles permaneceriam separados até que Pedro de Alcântara atingisse sua maioridade e fosse coroado como o segundo imperador do Brasil. No começo do vídeo, eu disse que a revolta não tinha um caráter popular, mas é importante lembrar que alguns escravos participaram da rebelião, com a promessa de liberdade a todos os escravos que abraçassem a causa, apesar da revolta não ter a intenção de abolir a escravidão na província baiana. A população mais pobre também não se envolveu com a revolta, inclusive muitas pessoas fugiram da cidade de Salvador com medo das represálias.
A elite baiana também não participou e a revolta ficou restrita apenas à classe média e também à cidade de Salvador, pois as cidades vizinhas não queriam se envolver com a rebelião. O governo imperial mandou cercar a cidade de Salvador, tanto por terra quanto por mar. Estavam barrando a chegada de suprimentos na cidade e não demorou muito para faltar comida para os moradores de Salvador. Muitos mercados foram saqueados e a desordem da cidade causou uma crise no comércio e nas produções agrícolas. Houveram ataques da Guarda Nacional contra os rebeldes e, durante todo o conflito, cerca de 1.800 pessoas morreram. Por fim, em março de 1838, apenas a 4 meses do início da revolta, os sabinos foram derrotados pela Guarda Nacional e a República Baiana voltou a ser controlada pelo Império Brasileiro. Estima-se que 3.000 rebeldes foram presos após a derrota da Sabinada. Muitos africanos livres que se envolveram com a revolta foram banidos para a África ou para outras províncias do Brasil, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e alguns militares foram obrigados a lutarem na Guerra dos Farrapos. Já os líderes da revolta foram condenados à morte, porém, receberam o perdão do governo e também foram exilados. Francisco Sabino para o Mato Grosso do Sul e João Carneiro para São Paulo.